Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Primeiro pedido, eu acho que é compartilhar com alguém, né, que você sentir no seu coração. Convida essa pessoa para que ela possa entrar, para que ela possa estar com a gente aqui. Eu ainda vou mudar essas lives para o YouTube, mas eu preciso ainda estudar, porque eu não tenho conhecimento pela plataforma, mas eu já tenho colocado no meu coração que é hora da gente expandir, atingir mais pessoas, e para a gente atingir mais pessoas, a gente precisa nos posicionar, né? A gente precisa dar o nosso passo para que Deus possa nos usar. E através do Google Meet acaba ficando limitado ali no grupo, como hoje o meu conteúdo ele tem sido direcionado mais para a terapia, a gente acaba fazendo com que o grupo seja feito por vocês. Né, os encontros que eu gosto de fazer aqui em Santa Luzia, em BH, mensais não estão acontecendo, e com isso a gente deu uma pausa um pouco na evangelização, que vinha muito através da gente abençoar alguém, essa pessoa aí convidando, e enfim. Então, se seu coração tocar, convide uma pessoa, convide mais pessoas, sem sombra de dúvidas, a nossa vida precisa ser canal na vida de outras pessoas. Assim como a minha vida, ela foi tocada através de pessoas quando eu estava no meu pior momento. E aí eu fui levada para o aprisco, que era na Igreja Lagoinha, aqui em BH. Outras pessoas podem ser tocadas através da sua ação e da sua decisão. Então, literalmente, né, já convide uma pessoa para que possa participar, e se a pessoa não puder entrar hoje, convide ela para participar do grupo, vamos espalhar esse movimento. Ah, Lívia, eu não quero, porque eu quero começar o meu, não tem problema. Eu estou aqui para pegar na sua mão, te ajudo a criar o seu movimento também, está tudo certo. O importante é a gente não deixar a chama apagar, e o importante é a gente fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Vamos lá. Em Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia. Como eu estava com saudade disso aqui, ó Pai, pois como assim eu já dei o testemunho, o devocional ele não é para as pessoas, o devocional ele é um alimento para mim mesma. E nada me faz tão melhor do que receber esse alimento, do que sentir a tua presença. A tua palavra ela é pura e verdadeira e eficaz, ó Pai, e ela fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, e por mais que nós estejamos reunidos, ó Pai, pela internet, o Senhor se faz presente. Então, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar tudo nas tuas mãos e pedir para que o Senhor venha se fazer presente nesse momento, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor literalmente possa vir, possa falar no nosso coração, que o Senhor possa transbordar em nós e através de nós, ó Pai. Prepara, ó Pai, essa palavra, nós te entregamos essa palavra, nós te entregamos o nosso coração, para que o Senhor realmente possa vir e falar com a gente, para que o Senhor realmente, ó Pai, possa vir e transbordar, ó Pai, em nosso coração através dessa palavra. Eu te entrego tudo, ó Pai, eu te peço para que nesse momento eu me esvazie de mim mesma e o Espírito Santo do Senhor possa me encher, para que eu seja apenas boca do Senhor aqui na terra, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, que através, ó Pai, da minha boca hoje, corações venham ser enchidos, ó Pai, palavras venham ser direcionadas, ó Deus, e pessoas venham sair daqui totalmente transformadas. Que ninguém, Senhor, saia desse devocional hoje da mesma forma que entrou. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nesse coração agora, já quebrantando, ó Pai, abrindo para que essa pessoa possa receber a tua palavra e mudar o posicionamento dela a partir de hoje, Senhor. Que haja cura, transformação e que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio para fazer como o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, impactando as vidas, ó Pai, que tomaram a decisão de estar aqui com o Senhor. Está tudo nas tuas mãos, ó Deus. Nós só te pedimos, tenha liberdade e que o Senhor faça cumprir em nós aquilo que o Senhor já determinou nos céus. Por isso oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero começar com uma verdade, né, gente? Para poder te lembrar dessa verdade. Aquilo que você viveu, aquilo que te feriu, não foi em vão.
Mesmo quando parece sofrimento, Deus está trabalhando. Eu tenho vivido a fase mais desafiadora da minha vida. Na segunda-feira eu tive um dia muito difícil, impactou o resto da minha semana, porque fez com que minha vida virasse de cabeça para baixo. E aí eu falei, Deus, por que tá doendo tanto? Por que tá sendo tão difícil? E ele em silêncio. E a gente sendo atacado de todas as formas, e mais quando foi à noite, eu me chorei na presença dele e falei, Pai, estou te entregando o meu coração. Eu tenho minha consciência tranquila de todos os meus atos, de todos os meus feitos até aqui. Então eu quero literalmente entregar para o Senhor tudo. Gente, no dia seguinte eu acordei em paz. Eu estava no meio do caos, mas eu acordei em paz. O Lucas até riu, porque ele acordou já orando, intercedendo por mim. E aí eu falei com ele assim, amor, relaxa. Eu estou em paz. Eu estou em meio à guerra, mas pela primeira vez na minha vida, no meio de uma guerra, eu estou em paz. Então pode ficar tranquilo. E aí, desde sexta-feira que Deus tem falado muito comigo sobre a dor que gera o chamado, né? Na verdade, ele fala sobre reconstruindo os muros, né? Do processo ao propósito, que é muito o que ele tem falado comigo, né? Então, a gente vai entrar agora na parte de Neemias 1, 3, 4. Disseram-me, aqueles que sobreviveram ao exílio estão em grande sofrimento e humilhação dos muros. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias recebe a notícia, né, que Jerusalém estava completamente destruída. Na segunda-feira eu recebi uma má notícia. E atrás de má notícias, várias acusações. E através dessas acusações, claramente, o meu coração doeu. Mas assim como Neemias, ele não ignorou a dor, eu também não ignorei. Ele sentiu, ele chorou, ele se importou, mas o que transformou? A decisão. E é aqui que começa tudo, gente. O chamado de Deus não nasce num lugar qualquer, ele nasce no lugar da sensibilidade. Eu sei que está chegando um novo tempo para mim. E é da onde como que eu sei? Através da minha sensibilidade. Lá atrás, como eu já contei o testemunho, eu tinha muita dificuldade de fazer as coisas que eu precisava fazer. Me entristecia muito. E aí eu ficava muito mal, muito triste, muito para baixo. E quando eu tinha que fazer o devocional, eu ficava tentando negociar com Deus. Eu não sabia que aquele devocional era para mim, eu não sabia que aquele devocional estava me curando, eu não sabia nada disso. Mas de tanto o Espírito Santo me incomodar, eu vim e fazia o devocional. Mas com cara de choro, triste, sempre reclamando, sempre questionando, sempre me fazendo de vítima, porque essa era a minha realidade na época. E aí eu contava história triste. E o que mudou? Que hoje eu sinto dor, gente. E eu não nego a minha dor. Mas ao contrário que lá atrás eu ficava só reclamando, hoje ao invés de reclamar, eu entrego nas mãos dele. Tem hora que a gente dá aquela reclamadinha e fala, putz, tá meio foda isso aqui, né? Mas tá nas tuas mãos. E foi a mesma coisa que Neemias fez. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Quem chora, gente, tá sentindo. Passei dias lamentando. Não foi uma noite, foram dias. Só que além do lamento, ele começou a jejuar e a orar. E é aí que muda tudo. Por quê? Porque é esse o posicionamento que Deus espera de nós. Quando na sexta-feira, eu no meio de um monte de ataque, ao invés de eu continuar ali só me lamentando, eu entreguei mesmo. Falei, eu já estou jejuando, eu já estou orando, mas eu vou orar mais. Senhor, está aqui. É isso. Eu sou essa pessoa e não vou aceitar esse tipo de humilhação, eu não vou aceitar esse tipo de acusação. Ou o Senhor muda essa história, ou o Senhor muda essa história. Ele não mudou a história, mas ele mudou o sentimento dentro de mim.
me trazendo paz e sabedoria para saber como eu tinha que me posicionar. E o que falta muitas das vezes na nossa vida é o posicionamento, que a gente não está tendo. Então é hora da gente posicionar. O posicionamento diante da nossa dor, não é um posicionamento diante da nossa alegria, porque é muito fácil a gente dar glória a Deus quando está na alegria. É muito fácil a gente agradecer quando tudo vai bem. E no meio do caos? Como que vai ser? E aí que vem a mudança, né? Neemias 2,17. Então eu disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Então eu lhes disse, né? Jerusalém está em ruínas. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. A dor não paralisou Neemias, ela moveu ele. Isso que está nos ensinando. O problema ele não vem para nos parar, ele vem para nos posicionar. O meu problema ele não veio para me parar. Ele veio para me mostrar a força que ainda existe em mim. E eu usei esses problemas para poder ir ainda no mais profundo de quem eu sou, para conectar com ainda mais uma força que eu achava que eu não tinha, para que eu pudesse mudar toda a história da minha vida. Mudar nos meus atendimentos, mudar nos meus chamados, mudar em tudo. E acreditem se quiser. Tem dia que eu nem posto no Instagram, eu só desapareço porque eu vou pro meu secreto. E meu WhatsApp continua chamando. Então não é sobre fazer mais, é sobre se posicionar certo. O de repente de Deus não acontece do nada. Ele acontece com o seu posicionamento. Eu vi um vídeo esses dias que me emocionou muito, de uma menina contando sobre a gravidez. E aí mostra, primeiro para o irmão chega com a Bíblia assim já, todo na casa assim, que eu não sei, né, porque que eles tinham avisado para o irmão chegar. O irmão já chega na hora que o irmão bate o olho na cama assim com as roupinhas de bebê, ele já vira e fala assim, eu já sabia. Ou seja, ele não deixou com que o problema, são 8 anos tentando engravidar. Tem gente com 1 ano já desiste. São 8 anos tentando engravidar. Muitas pessoas já podiam estar incrédulas. O irmão já entra no quarto com a certeza. Ele nem se emociona, porque era algo tão forte já dentro dele que ele já entrou e falou assim: ah, eu já sabia. Quando os pais entram no quarto e vão entender o que está acontecendo, eles ficam até incrédulos. É uma reação tão legal que a mulher ainda até pergunta: eu sei lá se você comprou esse teste positivo na internet. Ela fica incrédula, porque, coincidentemente, eles estavam na igreja, orando e jejuando e profetizando sobre aquele ato. Então, de repente, de Deus não aconteceu de repente ela ficou grávida. São 8 anos orando, 8 anos jejuando, 8 anos se posicionando para que o milagre pudesse acontecer. Existem milagres que virão rápido? Sim, mas existem milagres que serão demorados, que vai testar mesmo a nossa fé. Imagina se eles tivessem desistido. Porque são 8 anos, né? Não são 8 dias, não são 8 meses. A espera de uma promessa. E hoje, o que os muros representam? Neemias 4:6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Os muros, gente, não é só uma construção, é uma preparação e representa uma proteção. Representa também a nossa identidade e a nossa segurança. Sem o muro, o povo ficava vulnerável. E sem o muro, a gente também está vulnerável. Então, enquanto Deus estava levantando alguém para reconstruir, ele estava também restaurando vidas. E mais do que isso, ele também restaurava Neemias. Como assim? Então, Lívia, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Porque você está falando de muro, de construção, de obra verdadeira, de uma obra. Conexão com a nossa vida. Salmo 147:3. Ele cura os corações quebrantados e cuida das nossas feridas.
Hoje, muitos de nós aqui estão com muros caídos nas áreas emocionais, nas áreas espirituais, nas áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos. E essas feridas, elas derrubam as nossas estruturas, elas derrubam os nossos muros. Mas Deus não ignora isso. Ele cura, ele restaura, ele reconstrói. Salmo 147, 3. Então, ele reconstrói todas as áreas da nossa vida. E hoje ele te convidou para estar aqui para reconstruir os seus muros. A mulher, principalmente, ela tem se obrigado, é por isso que eu mudei meu posicionamento no Instagram, a querer dar conta de tudo. Gente, ninguém dá conta de tudo, não. Ninguém dá conta de tudo, não. Olha que eu sou terapeuta, olha que eu sou mentora, olha que eu falo aqui, eu prego na minha igreja, não sou pastora, mas sou líder de jovens. Tem dia que eu simplesmente sumo. Ontem foi esse dia. Falei, não quero nada com a dureza, eu quero meu secreto. Não respondi o WhatsApp, não respondi. Eu fui cuidar de mim. A Lívia anterior esqueceria de cuidar dela e de alimentar ela e iria fazer aquilo que eu tinha que fazer. Responder o WhatsApp para eu não ficar sem cliente. Ir para a igreja para cuidar dos outros. Aí eu te falo uma coisa, saco vazio não para em pé, não. Ah, muita gente acha que é sobre comida. Não. Se você fica tirando de você e dando para o outro, você vai ficar vazia. Não tem muro. Mas hoje ele quer trabalhar primeiro em nós. Ele quer reconstruir os nossos muros. Ele quer fazer a obra em nós. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Antes de Deus usar Neemias, Deus trabalhou em Neemias. Isso revela algo muito importante. Antes de Deus nos usar, Ele vai fazer algo em nós e através de nós. Antes dele te usar, Ele vai reconstruir os seus muros. Ele vai trabalhar suas feridas. Pode ser que Ele te pegue ainda sendo em construção e já comece a te usar. Como eu disse, né? Eu fazia o devocional totalmente destruída. Mas mesmo assim, eu estava ali. E através do devocional, ele foi me curando, me posicionando, me recolocando. E o que você precisa entender é que a obra não pode parar. Para de começar e não terminar. Para. Em Neemias 6,3 fala: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir ao encontro, para encontrar-me com vocês. Neemias, ele entendeu algo. O que Deus estava fazendo era grande demais para ele parar. O que Deus está fazendo em você, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, é grande demais para você parar. Só que aí vai entrar uma coisa que eu tive uma revelação em sonhos essa noite. Vão tentar te distrair. Vão tentar te parar. Vão tentar te desanimar. Mas a decisão tem que ser sua. Eu tive um sonho super pesado essa noite. Não vai dar tempo de eu contar, em um outro momento eu conto, porque logo após agora a gente vai ter uma aula ainda. Então, decida não parar, independente das circunstâncias. Então, o nosso problema está sendo a nossa preparação, porque muitas das vezes a gente nos deixa paralisar por medo. Em Tiago 1, 2, 3 fala: Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
É engraçado, porque esse versículo ele é muito lindo e você pode usar isso até mesmo para quando vier uma pessoa abençoada de Jesus Cristo, para a gente não falar outra coisa, que eu lembro quando uma vez eu entrei em um deserto muito grande na minha vida, uma pessoa virou para mim e falou assim, miga, você precisa orar mais, porque assim, né, tem que confessar seus pecados, porque o que você está passando não é normal, você tem que se retratar com Deus. Eu fiquei extremamente chateada, depois eu me entendi que não era sobre isso. Deus, ele não é um Deus punitivo. Eu tinha que me alegrar, por quê? Porque tudo aquilo que eu estava passando lá atrás estava produzindo a perseverança, e tudo aquilo que eu passei lá atrás me fez ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquela dor lá atrás, eu jamais estaria aqui. Se eu não tivesse passado pelo caos que eu vivi no ano passado, eu jamais teria o relacionamento que eu tenho hoje. Jamais. Então, aquilo que você está vivendo e aquilo que você já viveu está te fortalecendo, está te amadurecendo, está te preparando. O processo gera estrutura. Hoje eu dou conta de dar mais de um devocional durante a semana. Não foi possível essa semana porque eu não estava em casa e não estava nem com os meus meios de fazer. Mas hoje eu tenho a estrutura de falar. Inclusive, hoje eu prego na igreja. Não é palestra, é pregação, é palavra. Mas como que isso foi gerado? Lá atrás. Lá atrás. Então comece a entender que você está sendo reconstruída e fortificada para gerar uma estrutura para que Deus está fazendo em você para fazer através de você. E você tem que entender que sem muros nós não somos nada. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Muros são proteção. Se você não aprende a se dominar, você está ficando sem muro. Quanto mais você aprende a se dominar e a entregar e a viver o processo e o propósito de Deus, ele vai refazer o seu muro. Ele vai reconstruir, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar a organizar e ele vai proteger você. Por quê? Porque ele quer usar você. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar o que estão passando por tribulação. Se eu não tivesse passado por tantas dores no passado, você acha mesmo que eu conseguiria hoje cuidar de vocês? Falei no meu Instagram um pouquinho antes da gente entrar aqui, que o meu processo desse despertar da Fênix, ele foi mais demorado do que eu esperava, já era para ter encerrado essa mentoria. Eu prometi uma coisa, entreguei outra completamente diferente, mas eu aprendi algo extraordinário nesse processo, que não é sobre mim, é sobre Deus, e eu me reencontrei no processo. Hoje eu prego aquilo que eu vivi. Quando eu falo de recomeço, eu não estou falando de boca para fora e pregando coisas tipo, igual coach. Não, não sou contra coach, não, tá, gente? Sou formada em coach também. Mas não é aquela coisa de pregar uma vida perfeita, não. Eu estou pregando vida real, que eu vivi na pele, que eu recomecei na pele. Eu me reencontrei trazendo uma coisa que eu estava criando. Eu estava criando uma mentoria, um passo a passo que eu tinha lido num livro, e quando eu fui ver, não era sobre aquilo. Eu tinha que verdadeiramente me entregar ao processo. E de todo coração, foi uma das mentorias mais bonitas que eu já criei na minha vida. Ela tem me despertado e me chamado até para um momento maior. Por quê? Porque ele não me consolou na minha tribulação e ele passou a me usar para consolar as pessoas que estavam passando pelas tribulações. Então, ele te cura para que você possa curar os outros. Ele te levanta para que você possa levantar os outros. Ele te posiciona para que você possa ensinar os outros a se posicionar. Então, o que te feriu, ele não vai te parar. Ele vai ser a ferramenta que Deus vai usar para te posicionar. Ele vai ser a ferramenta que Deus vai usar para fazer a virada da sua vida.
Então, hoje eu quero encorajar você. Reconstituirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares devastados. Isaías 61, 4. Se você está em reconstrução, eu quero te encorajar a não desanimar. Porque Deus está te restaurando, te reconstruindo e te levantando. Eu quero te encorajar hoje a literalmente se posicionar para aquilo que Ele está te chamando. A literalmente se entregar. E mais do que isso, agora, logo depois dessa oração, vai começar o despertar da Fênix. Eu encorajo você a ficar. Aqui no caso a gente só tem a Isabela e a Joyce, que não fazem parte da mentoria. Mas eu encorajo você a ficar. E a viver esse despertar dessa aula com a gente. A viver esse passo da sua transformação com a gente. E aí eu quero que vocês fechem seus olhos, para que a gente possa orar, para que a gente possa finalizar essa parte e dar início à outra. Senhor, hoje te entregamos todas as áreas que estão quebradas na nossa vida. Os muros que caíram, as dores que foram geradas, as lamentações, ó Pai, que têm ficado em nosso coração. Nós cremos que o Senhor tem reconstituído e tem nos preparado. E nesse momento nós te clamamos por um posicionamento. Nos dá força para continuar, nos dá foco para não parar, nos ajuda, né, a sermos usadas para alcançar outras vidas. Nos ensina, Senhor, a nos posicionar dentro do centro da tua vontade. Nos ensina a te obedecer. Nos dê força dia após dia para não desistir. Que nesse momento o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual, para que a gente possa romper toda e qualquer barreira que tem tentado nos paralisar, para que a gente possa reconstruir esses muros e recomeçar a nossa história. Pai, toca no mais profundo da nossa alma, para que a gente possa romper o que precisa ser rompido, ó Pai, e que a gente viva o extraordinário do Senhor. Nós te entregamos esse devocional e nesse momento, ó Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor possa nos preparar para a aula do Despertar da Fênix, Senhor. E que o Senhor continue, através da aula, falando em nosso coração, mas também nos curando, nos transformando e nos preparando para viver algo extraordinário do Senhor para nós. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então entenda, minha amada, você não está só sendo reconstruída. Deus está te levantando para reconstruir outras pessoas também. Então não ignore o seu chamado. Não ignore aquilo que Deus está querendo fazer em você e através de você. Comece a se posicionar diante daquilo que Ele tem te chamado. Lívia, eu não sei para que Ele tem me chamado. Você precisa silenciar tudo, ir para o seu secreto e deixar com que Deus fale com você, tá bom? Que vocês façam a extraordinária noite. Quem for ficar para a mentoria pode ficar. Vou colocar uma musiquinha para dar tempo de chamar as outras coleguinhas, que eu acredito que ninguém vai entrar. As alunas já estão aqui. As que estão, costumo só a Renatinha que não entrou, mas eu não sei se ela vai conseguir entrar. E aí podem ficar à vontade, tá bom? Um beijo, se Deus quiser, até segunda.